Está aberta a temporada de envio da Declaração do Imposto de Renda 2023, ano calendário 2022. O prazo limite é até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio. Para o contribuinte que está obrigado a fazer a entrega da declaração, caso não realize o envio, está sujeito a uma multa de R$ 165,74. O Invest News preparou um passo a passo básico de como fazer a declaração do imposto de renda. Não são todos brasileiros que precisam fazer a declaração do imposto de renda. Existem alguns pré-requisitos que são determinados pela Receita Federal. Entre eles está se você teve rendimento tributável acima de R$ 28.559,70. Para esse ano, a Receita Federal anunciou algumas novidades. Entre elas, se você fez operações em bolsa de valores com vendas acima de R$ 40 mil ou teve ganhos sujeitos à tributação. Neste caso, você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Vale lembrar que existe uma lista com todos esses pré-requisitos e a gente deixou ela aqui completa no link da descrição desse vídeo. Você deve conferir se você faz parte de algum desses pré-requisitos. Se você estiver entre um deles, você já está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. A partir de aí, o próximo passo, então, é separar os documentos. Você deve separar, por exemplo, documentos pessoais, como o seu título de eleitor, o seu CPF, informes de rendimentos e também comprovantes, todos referentes ao ano de 2022. Com esses documentos em mãos, é hora de acessar o programa da Receita Federal. E para isso, você deve acessar o site da Receita Federal. É www.gov.br/Receita Federal. Essa é a página principal do site da Receita Federal. Nela, você deve procurar aqui por Imposto de Renda. Ao clicar nesse ícone, você vai ser direcionado por uma outra página da Receita Federal e nela você deve buscar por este link, baixar o programa do Imposto de Renda. Ao clicar nele, você vai ser direcionado para essa página que te oferece algumas opções. Você pode fazer o preenchimento da declaração de forma online, que é pelo ECAC, baixar o aplicativo da Receita Federal para fazer pelo celular, ou então a outra opção é baixar o programa para você fazer, no caso do seu desktop, o envio da declaração do imposto de renda. Aqui abaixo você também pode escolher qual é o sistema operacional do seu computador. Basta clicar aqui nessa opção, baixar programa. Ao fazer o download do programa da Receita Federal no seu computador, essa é a tela principal do programa de declaração do imposto de renda. É importante lembrar que se você é a primeira vez que você está fazendo a declaração, você deve, claro, fazer esse download, mas se você já fez declaração em outros anos, também é preciso fazer o download desse programa. Não tem como reaproveitar o programa de anos anteriores. Nessa página inicial, aqui do lado direito, você consegue encontrar algumas perguntas e respostas, esclarecer algumas dúvidas, e neste primeiro campo aqui tem as novidades para 2023. Entre as principais novidades anunciadas pela Receita Federal para a declaração desse ano de 2023 está se o contribuinte escolher pela declaração pré-preenchida ou então receber a restituição pelo Pix, ele vai ter prioridade na fila de restituição do imposto de renda. Outra novidade também anunciada pela Receita Federal para a declaração de 2023 é que o contribuinte pode autorizar uma pessoa para fazer a declaração dele. E por fim, ainda também entre as novidades para esse ano, está que pela declaração pré-preenchida, o programa da Receita Federal vai recuperar mais dados para a declaração do contribuinte do que já apresentava em anos anteriores. Para você saber mais detalhes de todas essas novidades anunciadas pela Receita, confira no link que está na descrição desse vídeo. O passo seguinte, então, nessa tela principal do programa da Receita Federal, é você clicar nessa opção aqui, Nova. Você vai ser direcionado para essa tela. Aqui do lado direito tem 3 opções. Aqui você pode iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, ou seja, se você já tem uma conta disponível no gov.br nos níveis ouro ou prata. Aqui você não precisa pagar nada para ter acesso a essa conta. Esses níveis ouro ou prata está de acordo com a segurança dessas contas.
Outra opção também que o investidor tem é iniciar importando a declaração do ano de 2022. Então, o programa da Receita Federal já resgata os principais dados que foram declarados pelo investidor no ano passado. Então, caso você tenha feito a declaração no ano anterior, é possível começar, então, por essa declaração com os dados importados. E, por fim, essa terceira opção, iniciar declaração em branco. Ela serve para quem está fazendo a declaração pela primeira vez ou então para quem já fez em anos anteriores. Nesse caso, a gente vai utilizar essa opção aqui para fazer a simulação para vocês. Então, clicando nela, o programa da Receita Federal vai pedir o CPF e o nome. Você deve preencher com suas informações pessoais e clicar em OK. Pronto, essa é a tela principal do programa da Receita Federal. Ela parece recheada de informações, pode até parecer bastante confusa, mas basta você seguir as abas que estão aqui ao lado esquerdo do programa. São essas fichas que você vai ter que preencher, então, com todas as informações que são solicitadas. A primeira delas é de identificação do contribuinte. Então, basta você acessar essa ficha e aqui vão ter alguns campos a preencher. Ao clicar nela, você deve verificar aqui em cima que tem duas opções, declaração de ajuste anual original e declaração retificadora. Você deve optar por essa primeira opção, porque você está fazendo uma nova declaração e não está corrigindo declarações anteriores. Aqui nos campos abaixo, você deve preencher todos, seu nome completo, sua data de nascimento, o número do seu título eleitor. Caso tenha acontecido alterações cadastrais, você também deve preencher por aqui, como também o seu endereço, telefone celular, o seu e-mail e, além disso, também informar para a Receita Federal qual é a sua ocupação. Basta clicar aqui nessa seta à direita e escolher entre as disponíveis aqui no programa da Receita. E, por fim, informar também qual é a sua ocupação principal. A ficha seguinte é a de dependentes. Essa próxima ficha está disponível para o contribuinte que tem dependentes. Se não for o seu caso, basta seguir para o próximo passo. Aqui nessa etapa é preciso informar dados de todos os dependentes. Lembrando que nem todos estão habilitados a ser dependentes. Então, existe aqui uma lista determinada pela Receita Federal de quem então está habilitado a ser colocado como dependente na declaração do imposto de renda. Então, o passo seguinte é você clicar em Novo e aqui o programa já te mostra quais são as opções que são consideradas dependentes pela Receita Federal. Basta você escolher qual que é o seu caso, né? Qual é o seu dependente a declarar. Aqui, por exemplo, né, eu coloquei filho ou enteado, e aí você vai ter que preencher com as informações pessoais dele. Então, CPF, a data de nascimento, o nome, o e-mail, o telefone, e informar também se esse dependente mora ou não com o titular da declaração. Com esses campos preenchidos, basta clicar aqui embaixo em OK, e ele vai ser colocado aqui nessa página principal dessa ficha pela Receita Federal. Vale lembrar também, se você tem mais de um dependente a declarar, você deve seguir o mesmo passo. Criar em novo, escolher a opção de dependente, preencher os campos solicitados e clicar novamente em OK. A próxima ficha é de alimentandos. Na ficha alimentandos, devem ser declarados os dados de pessoas que recebem do contribuinte pensão alimentícia somente por meio de decisão judicial, seja filho ou ex-companheiro conjugal. É importante se atentar que quem é dependente não pode ser alimentando na mesma declaração. Para fazer, então, a informação dos alimentandos, basta clicar aqui na opção Novo e preencher as informações solicitadas, se ele é residente no Brasil ou no exterior, CPF, data de nascimento, o nome e se ele o alimentando é do titular ou do dependente. Com essas informações preenchidas, clique em OK e assim você deve seguir caso tenha outros alimentandos a declarar. A ficha seguinte é de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Nela, você deve informar todos os seus rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, utilizando as informações que constam no informe de rendimento recebido da empresa onde trabalha ou onde trabalhou no ano anterior, se houver. Lembrando que se você foi desligado no ano passado ou tinha 2 empregos, você deve fazer o somatório dos rendimentos recebidos para verificar se atinge os R$ 28.559,70 determinados pela Receita para fazer a declaração. Para isso, basta verificar os informes de rendimentos disponibilizados pela empresa. Se for o seu caso, basta clicar aqui embaixo no campo Novo
e preencher novamente todas as informações solicitadas. Então, o CPF ou CNPJ da fonte pagadora, no caso da empresa, o nome da fonte pagadora, no caso, né, da empresa onde você trabalhou, rendimentos recebidos da pessoa jurídica, então, no caso, quais foram os valores, 13º, imposto, contribuição previdenciária, preencher por completo todas essas informações e clicar em OK. E esses dados estarão disponíveis nessa tela principal dessa ficha. A próxima ficha a preencher é de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. Se você recebeu rendimentos de pessoas físicas ou do exterior, vai ser necessário preencher essa próxima ficha. Do contrário, pode seguir para o próximo passo. Para inserir as informações, basta clicar aqui no mês, aqui do lado esquerdo da tela, existem as opções de meses, então você escolhe qual é o mês, né, no caso que você recebeu esses rendimentos, por exemplo, aqui eu vou colocar junho, você clica em novo e aí você deve informar o CPF do titular do pagamento, o CPF do beneficiário do serviço e o valor. Caso tenha outros a incluir no mesmo mês, basta clicar nessa opção aqui à direita, incluir novo e assim por diante. Com as informações preenchidas, basta clicar aqui embaixo em OK e elas serão disponibilizadas nessa tela principal dentro dessa ficha. Caso tenha outros dados, então outros rendimentos para outros meses, basta seguir com o mesmo passo. Você escolhe o mês, clica em novo, preenche as informações e aperta o botão OK e o programa da Receita Federal vai disponibilizar todos esses dados aqui na tela para você. A ficha seguinte é de rendimentos isentos e não tributáveis. É aqui nessa ficha que entram todos aqueles rendimentos sobre os quais não incide imposto de renda. São diversos os tipos de rendimentos que não pagam imposto, como bolsa de estudos, lucros e dividendos recebidos, herança, pensão alimentícia, entre outros. Para isso, basta clicar aqui embaixo no campo Novo. Você escolhe aqui a opção do tipo de rendimento. Então, por exemplo, se a gente escolher aqui bolsa de estudos, você deve colocar o tipo de beneficiário, se é titular ou dependente, o nome do beneficiário, o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e qual foi o valor. Vale lembrar que para esse ano, nessa ficha aqui, existe uma novidade, que é em relação à pensão alimentícia. No ano de 2022, o STF determinou que pensão alimentícia está isento de tributo. Então, por isso, agora a partir de 2023, ela deve ser declarada nessa ficha. E assim sucessivamente, preencher todas as informações que são solicitadas nessa ficha pela Receita Federal. Quando estiver completo o preenchimento, basta clicar aqui na opção OK, e ele também vai demonstrar para você aqui nessa página principal, dentro dessa ficha. A próxima ficha a preencher é rendimento sujeito à tributação exclusiva. Nessa ficha vai ser preciso inserir recebimento de valores extraordinários, como rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação nos lucros e resultados de uma empresa, entre outros. Então, basta você clicar aqui na opção Novo, na parte inferior da tela, e escolher o tipo de rendimento. Então, aqui estão eles. Se não for nenhuma dessas três primeiras opções, você escolhe outros. Aqui, por exemplo, vou colocar rendimentos de aplicação financeira. Você vai preencher o tipo de beneficiário, né, se é o seu, se é o titular ou do seu dependente, colocar a informação do beneficiário, né, no caso o nome, CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e qual foi o valor. Preenchendo todos esses campos solicitados aqui pela Receita Federal, basta clicar em OK e ele estará disponível aqui na tela principal dessa ficha do Programa da Receita Federal. A outra ficha a preencher é de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica com exigibilidade suspensa. Essa ficha é destinada para informar rendimentos com ações judiciais. Exigibilidade suspensa é quando existe uma dívida, mas ela está impedida de cobrança em decorrência de alguma situação, seja, por exemplo, parcelamento de débitos ou um processo em andamento. Se não for o seu caso, siga para a próxima ficha. Aqui é preciso informar o nome da fonte pagadora, assim também como o CPF e o CNPJ. Então vamos lá. Você deve clicar aqui na opção Novo e informar esses dados aqui solicitados pela Receita. Então, CPF, o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, rendimentos tributáveis e depósitos judiciais do imposto. Deve colocar todas as informações aqui por completo e, na sequência, você clica em OK. E essas informações estarão disponíveis aqui nessa tela principal dentro dessa ficha. Dando sequência nas fichas, a próxima delas é de rendimentos recebidos acumuladamente.
Aqui devem ser informados valores recebidos com atraso e depositados de uma só vez, inclusive os decorrentes de decisões da Justiça e sobre os quais deve-se pagar imposto. Se não for o seu caso, siga para o próximo passo. Aqui nessa ficha você vai precisar informar então o CPF ou CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, se tem contribuição previdenciária oficial, imposto retido na fonte, qual é o mês de recebimento, se tem número de meses e imposto devido. Então preencha todos esses campos que são solicitados aqui pela Receita Federal e na sequência basta clicar em OK. E ele novamente vai ser disponibilizado pela Receita nessa página principal aqui dessa ficha dentro do programa da Receita Federal. A próxima ficha é Imposto Pago Retido. Essa ficha é preenchida automaticamente pelo programa da Receita Federal, conforme você já foi informando os dados anteriores. Aqui no primeiro campo, o campo 1, Imposto Complementar, deve-se preencher quem recebe rendimentos de mais de uma fonte pagadora. Já quem vive no exterior, por exemplo, e tem pagamentos compensados no Brasil, deve preencher o campo de imposto pago no exterior pelo titular ou por seus dependentes, que é aqui no caso a opção 2. Então, claro, os números aqui estão zerados, porque eu não estou fazendo aqui uma simulação, não preenchi por completo, mas eles vão aparecer aqui automaticamente pela Receita e você deve preencher esse campo 1 ou 2, caso esteja dentro dessas condições aqui solicitadas pela Receita Federal. Na sequência, você verá a ficha Pagamentos Efetuados. Essa próxima ficha ela deve ser usada para quem optar entregar a declaração completa e quer fazer a dedução dos seus gastos do imposto de renda. Então, ao clicar aqui em Novo, você vai escolher o código. É aqui que entram, então, aquelas despesas, por exemplo, com médico, dentistas, psicólogos, terapeutas, hospitais. Então, aqui tem a lista completa da Receita Federal. Basta você escolher aqui qual que você quer fazer a declaração. Por exemplo, vou colocar aqui médicos no Brasil. Aí você vai explicar para a Receita Federal se essa despesa foi realizada por titular, pelo seu dependente ou por seu alimentando, o CPF do profissional que foi o prestador de serviço, o nome dele, e aqui nesse campo de descrição, tenta trazer o máximo de informações que você conseguir referente a esse serviço que você está declarando. Por fim, basta informar qual foi o valor pago e se teve ou não parcela dedutível, um valor reembolsável. Por exemplo, você pagou uma consulta médica e o seu convênio te deu uma parte em reembolso. Então, você deve, por exemplo, se você pagou R$200 numa consulta e o convênio reembolsou 50, então você coloca esses dois valores aqui e clica logo abaixo na opção OK. Novamente, o programa da Receita Federal vai disponibilizar, então, essa informação que você colocou dentro dessa página principal dessa ficha Pagamentos Efetuados. Na sequência, você verá a ficha Doações Efetuadas. Caso você tenha feito no ano passado alguma doação, é necessário informar a Receita Federal por meio dessa ficha de Doações Efetuadas. Basta, então, clicar aqui no campo Novo, escolher o tipo de doação, então, no caso, doação em 2022, se foi incentivo à cultura, incentivo ao desporto, doações em espécie, entre outras. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui incentivo à cultura, e aí você também deve colocar aqui nesses campos, então, o CPF ou CNPJ do produtor desse Fundo Nacional de Cultura, o nome do produtor, então, as informações específicas de acordo, então, com o dado da doação que você escolher aqui nesse campo principal de código. Você deve informar o valor pago e parcela não dedutível. E na sequência, basta clicar aqui embaixo em OK. Se você tiver outras doações para serem declaradas, basta seguir o mesmo passo, clicando em Novo, escolhendo aqui qual é a opção, preenchendo esses campos e novamente clicando na opção OK. A próxima ficha a ser preenchida é a de bens e direitos. Apesar de não serem deduzidos do imposto de renda, aqui você deve declarar todos os seus bens de valor, como bem móveis, imóveis, crédito, participações societárias, aplicações em investimentos, entre outros. Nesta ficha, ela não vai alterar o valor do imposto a pagar ou a restituir ao final da declaração, mas deve ser preenchida mesmo assim. Então, vamos lá para entender como devem ser colocadas as informações nessa ficha. Você deve buscar aqui embaixo o campo Novo, procurar pelo grupo, então se é um bem móvel, imóvel, participação societária, fundos, criptoativos também entram aqui nessa ficha. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui bens móveis.
Você deve buscar aqui na opção agora o código. Por exemplo, né, se você quiser declarar um veículo que você tenha ou outros bem móveis, você escolhe aqui dentre as opções. Vou colocar, por exemplo, aqui o veículo. Você tem que informar para a Receita Federal a localização dele, o Renavan, né, aparece Renavan porque a gente escolheu a opção de veículos, e a discriminação. Então, aqui na discriminação também é bastante importante você trazer todos os detalhes desse veículo. Então, você pode dizer qual é o modelo desse veículo, o ano de aquisição dele, a placa dele, por exemplo. Se quiser repetir também o número do Renavan, pode colocar todas essas informações nesse campo de discriminação. Aqui embaixo, na situação em 31/12/2021, você tem que colocar o valor. Se você já tinha o carro nessa data, o valor de aquisição desse carro nessa data. Aí aqui em 2022, caso o carro tenha sido comprado no ano passado, você deixa aqui a data de 2021 zerada e coloca então o valor do veículo, da aquisição, o valor dele aqui nesse campo de 2022. E assim por diante, basta clicar em OK e ele já vai aparecer aqui também nessa página principal dentro dessa ficha. Se você tem outros bens e direitos a declarar, siga o mesmo passo, escolha aqui dentre as opções disponíveis no programa da Receita, preencha todas as informações e clique em OK e o programa vai disponibilizando aqui para você um ao lado do outro, então, de todos os bens e direitos que você tem. A ficha seguinte é de dívida e ônus reais. Nela precisam ser inseridas todas as dívidas a partir de R$ 5.000 realizadas no decorrer do ano de 2022, mesmo que você esteja em dia com elas. Para isso, então, basta clicar aqui embaixo na opção Novo e selecionar aqui o código, né, no caso, o tipo de dívida, se é com estabelecimento bancário, com outras pessoas jurídicas, pessoas físicas e etc. Aqui, por exemplo, né, escolhi pessoa física para nossa simulação e nesse campo você deve colocar também todos os detalhes dessa dívida. Então, coloque o máximo de informações que você tiver sobre ela. Novamente, a situação aqui no ano de 2021, né, se você já tiver essa dívida em anos anteriores, qual que era o valor dela em 2021, caso não tenha, deixe esse campo zerado, e assim também você deve fazer aqui para esse campo de 2022 e o valor que foi pago no ano passado. Concluindo o preenchimento desses campos, basta clicar aqui embaixo na opção OK. E, novamente, o programa da Receita vai colocando sucessivamente todas as dívidas que você tem aqui a declarar. Basta selecionar novamente o código, preencher esses campos e clicar novamente em OK. A próxima ficha é a espólio. Mesmo que o contribuinte tenha falecido, pode existir um espólio em andamento e, por isso, é preciso fazer a declaração para a Receita Federal. A ficha de espólio deve ser preenchida com os dados do inventariante. Então, para isso, você acessa aqui essa ficha de dados de espólio, tem que colocar o CPF do inventariante, da partilha no caso, e o nome dele. Concluído o preenchimento desses campos, você vai seguir para a próxima ficha. Se não for o seu caso, pode deixar esses dois campos em branco e seguir para o próximo passo. A próxima ficha é doação a partidos políticos e candidatos. Nesta ficha devem ser inseridas doações a partido político e candidatos a cargos eletivos, caso você tenha feito. Do contrário, pode seguir adiante. Então aqui você deve clicar na opção Novo, logo aqui abaixo, e inserir as informações solicitadas. Então o CNPJ, o nome do candidato ou do partido político e o valor da doação que você fez. Preenchendo todos esses campos, esses 3 campos solicitados pela Receita, basta clicar em OK e eles aparecerão aqui nessa página principal dentro dessa ficha e assim sucessivamente para demais doações que você tenha feito a partidos políticos e candidatos a cargos eletivos. Tem uma ficha também dentro do programa da Receita Federal para quem fez investimentos. É a ficha Renda Variável. Nessa ficha mais específica, destinada para quem fez investimentos no ano passado, é nela então que você deve informar os seus investimentos do ano de 2022 que foram feitos em operações comuns e day trade, que incluem ganhos com vendas de ações e outros ativos, e operações de fundos de investimento imobiliário ou FIAGRO. Então, se você fez essas operações, você deve colocar nessa ficha. Para isso, você deve seguir aqui primeiro, escolher se é titular ou dependente, né? Se for os dois casos, preencher os dois. Então, aqui simulando pelo caso titular, você deve fazer aqui a escolha do mês que fez a operação, por exemplo, vou colocar na simulação o mês de junho, e aqui você deve preencher, então, no campo mercado à vista, ação, o valor, se foi operação comum ou day trade. Então, você deve informar aqui quanto que foi essa operação.
Se ela foi com perda, basta colocar o sinal de negativo na frente e digitar o valor, por exemplo, aqui, R$ 500. E assim sucessivamente. A cada mês que você tiver feito essas operações, você deve informar para a Receita Federal, selecionando aqui o campo do mês e preenchendo essas informações solicitadas. Lembrando sempre de colocar tanto a informação do titular quanto do dependente, se houver. E mais detalhes de como fazer a declaração de investimentos em renda variável, acesse o link disponível aqui na descrição desse vídeo, se for o seu caso. Por fim, verifique as pendências. Depois de você ter feito todo o preenchimento de todas as fichas aqui do programa da Receita Federal, existe a possibilidade de fazer uma verificação geral se existe alguma pendência, se ficou algum campo que tinha que preencher e não foi preenchido. Então, para isso, você consegue fazer essa verificação mais geral diretamente aqui pelo programa da Receita Federal. Para isso, basta acessar essa ficha Verificar Pendências. E aqui ele vai te mostrar, então, todas as pendências que ficaram do seu preenchimento. Claro que aqui eu tenho várias, porque eu não fiz a declaração por completa, a gente fez uma simulação, mas é interessante para vocês verificarem a forma, então, como o programa da Receita Federal demonstra essas pendências. Então, por exemplo, todas elas aqui, ó, são clicáveis. Então, eu vou clicar, por exemplo, nessa primeira aqui, e ele vai me direcionar para a página onde tem a pendência. Você acessa a página, faz uma revisão dos dados, vê o que estava em pendência e depois de concluir todo esse processo, pode voltar novamente para a ficha de verificação de pendências e assim sucessivamente você vai verificando cada uma delas e fazendo o ajuste. Lembrando sempre também de você fazer uma verificação por conta, voltar a cada uma das abas, ver se você digitou todos os dados, todos os números de forma correta, onde estão as vírgulas e pontos também, que isso pode fazer diferença para não correr o risco de cair na malha fina. Passada, então, todas essas fases de preenchimento das fichas e de verificação de pendências, agora é a reta final, então, para a entrega da declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal. Ainda no menu aqui ao lado esquerdo do programa da Receita Federal, depois das verificações, você vai ser perguntado qual tipo de declaração você quer fazer, se é pelo desconto simplificado, no caso de 20%, ou pelo modelo completo. Então, ao você preencher a sua declaração do imposto de renda, o próprio programa já vai demonstrar aqui para vocês os dois valores. Basta você verificar qual que fica mais interessante para você e você então seleciona aqui a opção, ou por dedução legal, ou então por desconto simplificado. Fazendo essa escolha, então, o próximo passo é fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Para isso, basta você clicar aqui embaixo, entregar a declaração. Então, se você fez toda uma verificação, viu se todos os dados estão completos, corretos, de acordo com os seus informes, e escolhida uma dessas duas opções, basta então clicar aqui, entregar a declaração. Clicando nessa opção, o seu documento foi enviado para a Receita Federal. Caso você enviou alguma informação errada, existe a possibilidade de fazer a correção dela aqui por meio do programa da Receita Federal pela declaração retificadora. E pronto, declaração entregue para a Receita. Se você gostou desse passo a passo, aproveite então para comentar aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que mais detalhes sobre o assunto Imposto de Renda 2023 você confere no site do investnews.com.br.